tarde, queridos alunos do Colégio de Aplicação Anísio Teixeira. Vamos lá para a nossa primeira aula do ensino médio, do primeiro ano. E vocês possivelmente já viram aí no Khan Academy, introdução à biologia, o que é biologia, quais são os pontos básicos da biologia, possivelmente. E a partir disso, veremos aí outros pontos relacionados aí à biologia. O primeiro ponto que veremos é caracterização geral dos seres vivos, né? O que caracteriza um ser para ser considerado vivo? Ok? Vamos lá. Então, o primeiro ponto, né? Primeiro ponto que nós temos uma diversidade imensa, né? Então, de seres vivos, embora não seja muito fácil, muito simples, né, definir o que é vida, né? Você tem algumas definições para o que é vida, desde definições relacionadas aí à questão filosófica, né? A questão religiosa, mas trataremos aqui da questão biológica, tá certo? A questão biológica do que é vida. Então, todos esses seres vivos que a biologia e a ciência ela considera como vivo, eles apresentam características em comum. Quais são essas características, né? Quais são essas características? São nessas características que nós vamos aí discutir um pouco nessa aula de hoje. Então, muitos tipos de seres vivos no planeta, né? Eles têm algumas coisas em comum. Quais são essas coisas, né? Então, o planeta ele é muito grande. Nós temos uma diversidade imensa, né? E existem algumas, até os próprios cientistas, definir o que é vivo e o que não é vivo é muito complicado, né? É muito complicado. Mas existem características que são comuns aos seres vivos que vão aí elucidar um pouquinho, né? Facilitar um pouquinho a ideia de o que é vivo e o que não é vivo, certo? Então, vamos lá. Então, o que é um ser vivo? Então, o ser vivo é um ser, né? Ou são seres que apresentam algumas características comuns, dentre elas a composição semelhante, composição química semelhante, né? Então, eles têm uma composição química muito parecida, muito semelhante, um conjunto de transformações que nós denominamos isso de metabolismo, né? Metabolismo, etapas do desenvolvimento que compõem o ciclo de vida, e aí a gente vai ver cada um desses separado, potencial para se reproduzir, então os seres vivos, de uma forma geral, eles têm essa possibilidade de se reproduzir, perceber o ambiente, interagir com esse ambiente, e o mais abrangente aí, que é a composição de célula, ou por célula, certo? Todos eles são compostos por célula. Ok? Então, vamos lá ver um por um. Primeiro, a composição semelhante. Todos os seres vivos, encontramos uma composição química semelhante, uma composição semelhante. Todos eles encontramos materiais como água, açúcares, proteínas e ácidos nucleicos. O que significa isso, professor? Significa que são pontos básicos, inclusive quando o homem projeta seres vivos em outros planetas, eles procuram inicialmente essas composições básicas, né? Então, quando você está vendo agora o homem fazendo sonda em Marte, existe sonda indo para Vênus, e aí, o que eles procuram inicialmente? Materiais mais simples, como água, como proteínas, ácidos nucleicos, principalmente a água, né? Principalmente a água. Então, a água é uma molécula que ela vai ser uma molécula muito importante, porque ela vai solubilizar, ela vai ajudar na temperatura. Então, a gente vai ver isso com mais profundidade nas aulas seguintes. E aí você tem aí também as proteínas, né? As proteínas que também têm função muito importante na formação de enzimas, na formação de tecidos. Boa tarde, professor. Boa tarde. Na formação de outros componentes celulares. Temos aí também a molécula informacional, né, os nucleotídeos, aí está sendo representado pela molécula de DNA, e essa molécula de DNA é uma molécula que tem características informacionais, tá certo? Então, esse é um ponto básico para caracterizar um ser vivo. Em relação ao metabolismo, então, em cada ser vivo ocorre um conjunto de transformações químicas que é denominada
metabolismo, né? Então, você tem aí, esses processos estão relacionados à produção de energia e de novos componentes do corpo, por exemplo. Então, transformações e atividades de um ser vivo. Então, você tem, por exemplo, as vias metabólicas anabólicas e catabólicas. Quando vocês ouvirem falar em vias anabólicas, você lembra de anabolismo, anabolizante, você lembra de crescimento. Então, é a construção de uma molécula. Quando eu falo de anabolismo, eu falo da construção de uma molécula. Um exemplo disso é a fotossíntese, né? A fotossíntese, ele está construindo a molécula de glicose, C6H12O6. E essa molécula de glicose, ela é fundamental aí para as plantas, né? Então, a construção a partir de uma substância inorgânica, mais água, na presença de luz e clorofila, ela vai possibilitar a construção de uma molécula orgânica, que é a glicose. Nós também podemos ver uma via metabólica catabólica, não anabólica. Então, é uma via de quebra, né, de molécula. Então, seria aí, por exemplo, a respiração celular, onde na presença de oxigênio, né, e glicose, você pode produzir energia. Então, essas transformações químicas são denominadas metabolismo. Então, o metabolismo ele vai sofrer grande influência da temperatura, né? Então, a temperatura está diretamente ligada a esse metabolismo. Inclusive, alguns organismos, eles não conseguem manter a sua temperatura constante, a gente vai ver isso lá na frente, e esses organismos são chamados de organismos pecilotérmicos, tá? Então, eles precisam da temperatura do ambiente. Outros, chamados de homeotérmicos, eles já mantêm a sua temperatura constante. Então, se o indivíduo ele não consegue manter a sua temperatura, nem ficar em ambientes que ajudem a manter, o seu metabolismo pode ser interrompido. E isso é muito claro, isso é muito fácil de entender, porque essa taxa metabólica, esse metabolismo, ele está diretamente ligado à temperatura. Por exemplo, um animal desse que eu falei, um réptil, se o réptil ele não consegue manter, na verdade, ele não consegue manter sua temperatura constante, porque ele não é homeotérmico, ele é pecilotérmico, ele precisa da temperatura ambiental. Vocês já viram uma lagartixa em cima de uma pedra, balançando a cabeça? Isso significa que ela está mudando de microhabitat, de um ambiente frio para um ambiente quente, e quando o corpo dela esquenta a uma determinada temperatura, ele sai dali para regular a sua temperatura. Se esse animal ele é colocado de forma abrupta em um local muito frio, ele pode chegar a interromper a sua taxa metabólica e ficar de forma letárgica. É assim que é feito, por exemplo, para você fazer retirada de veneno em serpentes venenosas, né? Então, você diminui a temperatura, o animal ele vai ter sua taxa metabólica bem diminuída, não é congelar, mas ele vai ficar com a taxa metabólica bem diminuída, e aí você pode manipular o animal sem perigo, ok? Então, essas taxas metabólicas, elas têm direta função com a temperatura. O ciclo de vida, né? Então, o ciclo de vida, todo ser vivo ele tem um ciclo de vida que inclui etapas como nascimento, crescimento, reprodução e morte, né? Crescimento, nascimento, reprodução e morte. Então, o ciclo ele pode ser dividido dividido em fases, né? Você tem uma fase jovem, uma fase adulta. E na fase adulta é quando ele tem essa possibilidade, essa capacidade de reproduzir. Então, quando eu falo disso aqui, eu não estou falando de organismo específico. Lembre-se que aqui nós estamos falando das características gerais dos seres vivos. Isso aqui é tão importante que muitas pessoas que já são formadas, inclusive, em áreas específicas, como medicina e outras, né, fisioterapia, áreas de saúde e outras áreas do conhecimento, não conseguem ter esse discernimento e acabam errando no conhecimento específico. Aí eu mostrei um exemplo de uma planta, né, que ela se desfaz, morre, e aí vem uma nova semente e faz com que o ciclo ocorra todo de novo. Tá? É uma forma poética de dizer que nasce, cresce, reproduz e morre, ok? Vamos lá. Em relação à reprodução. A reprodução é a capacidade, né? Então, é uma etapa do ciclo de vida. Então, essa reprodução, ela pode ser de dois tipos básicos: a reprodução assexuada, né? Forma-se descendentes com material genético apenas
do indivíduo ao qual ela se originou. Então, basicamente, você não tem dois indivíduos envolvidos, você só tem um indivíduo envolvido, e os organismos que são criados a partir dele são organismos exatamente idênticos, são iguais a eles, tá? Você tem aí a reprodução, dita reprodução sexuada. Quando eu falo sexuada, não necessariamente precisa ter esse encontro físico dos organismos, mas o que precisa acontecer é que há dois genitores com materiais genéticos diferentes, tá? Então, há uma mistura de material genético. Esses conceitos que eu estou trabalhando aqui são conceitos que vocês precisam saber, tá? Então, na reprodução, a reprodução em si, ela não é uma etapa obrigatória. Indivíduos, eles podem não se reproduzir, mas isso não faz com que eles não sejam seres vivos. A capacidade de se reproduzir é que é importante, ok? Nem todos conseguem chegar à idade reprodutiva. Aí mostrando bactérias, né? Essas bactérias, elas estão, claro que é um GIF, uma imagem acelerada, e essas bactérias aí estão exatamente fazendo com que novos indivíduos exatamente idênticos entre si surjam, tá? A bactéria pode fazer reprodução sexuada como assexuada, mas nesse caso aí, me parece, né, ser uma reprodução assexuada, ok? Vamos lá. Percepção e interação, né? Percepção é a percepção ambiental e a interação é a possibilidade de você interagir com esse ambiente. Então, os seres vivos, eles percebem o ambiente em que estão e interagem com eles, tá? E interagem com eles. Então, além de perceber, eles conseguem interagir. Isso é importante, sim, por uma questão, inclusive, de sobrevivência. A percepção do ambiente é muito importante, pois influencia no comportamento. Imagine aí um antílope que está lá no ambiente, né, e ele começa a sentir o cheiro do predador dele, né? Sei lá, uma onça, tá? Um tigre, não sei. E aí o que acontece? Ele vai ter a percepção olfativa, né? Então ele vai perceber que está vindo perigo de lá, e o que ele vai poder fazer? Ele vai interagir e vai fugir. Então, isso permite muitas vezes que ele possa aí perceber as ameaças, se afastar delas, ou encontrar fonte de alimentos, de abrigo, ou em direção a elas. Então, a percepção também, eu falei aqui de um organismo muito grande, mas se a gente fosse imaginar uma bactéria ela pode perceber o ambiente que está mais quente ou mais frio, mais ácido ou mais alcalino. Então, você tem mais salino ou menos salino, então vocês podem ter percepções ambientais. Aí, por exemplo, uma imagem de uma planta carnívora, né? E aí você está vendo que a percepção aí dela possibilitou que ela conseguisse capturar a presa, enquanto a presa não conseguiu aí se livrar do predador. E aí a nossa querida barata, né? Então, tem pessoas que têm nojo de barata, só veem essa imagem, já fica um pouco de nojo, mas a barata é um animal que tem aí uma percepção interessante, inclusive ela utiliza essas anteninhas aí, a gente acha que ela enxerga por esses dois olhos aqui, mas isso aqui não são olhos, os olhos ficam aqui na frente, e ela tem uma percepção muito interessante em relação ao ambiente que ela está, né? Inclusive em relação a vibrações do terreno, né? Mudança de temperatura e assim por diante. E aí, por fim, temos as células, né? Então, as células, todos os seres vivos são formados por célula. O que significa isso? O que significa que todos os seres vivos do nosso planeta, eles possuem célula. E essa célula é a estrutura básica da vida. Então, nós estamos, gente, num planeta celular, né? Todos os seres vivos são formados por célula. Todos, sem exceção. Todos. Que é vivo no nosso planeta tem célula, tá? Mesmo que haja algumas declarações ou algumas discussões ainda a respeito disso, mas para a gente, inclusive para as provas que faremos e as do Enem, são considerados seres vivos aqueles que possuem célula, tá? Esse aí e toda célula vem de uma pré-existente. É importante que vocês saibam disso, né? Uma célula sempre vem de uma outra célula, nunca vem do inanimado, não surge nada, tá? Então, os seres, eles podem ser tanto unicelulares, né? Então, são formados por uma célula, como um protozoário, só tem uma célula, uma alga unicelular, só tem uma célula, né? Ou pluricelulares, como formados por mais de uma célula, como o professor que vos fala, né? Então, formados por mais de uma célula. Aquela barata também que estava ali, também formado por mais de uma célula. Aquela planta também formada por mais de uma célula. Ok? Aí vocês estão vendo
Do lado esquerdo, um protozoário, né, um protozoário lindo, né, inclusive flagelado, com 2 flagelos lindos. Ele está aí, provavelmente esse protozoário aí está em água doce, que você vê que ele comeu alguma coisa verdinha aí, provavelmente algas, microalgas. E ao lado aí você tem uma querida aranha, que também é um organismo pluricelular. Botei do lado da esquerda unicelular e do lado da direita um organismo pluricelular. Ok? Então, essa é uma aula, gente, que é uma aula introdutória, né, uma aula introdutória, que fala aí um pouco a respeito desses conceitos, né, de biologia, e eu preciso que vocês saibam desses conceitos de forma bem clara, para que vocês consigam destrinchar outros pontos, ok? Então, a nossa aula fica por aqui, até a próxima, e um abraço. Valeu!